Irmãos, eu vejo que muitas vezes a gente pensa em algumas coisas e Deus tem trabalhado no nosso íntimo. Deus tem trabalhado no nosso dia a dia. E quando Deus me entregou essa palavra, em Tiago 5, versículo 7, diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródica. Sede vós também paciente, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Amém? Olha aí, o versículo 8 é algo muito, muito forte, né? É falado, é escrito que a vinda do Senhor está muito próxima. Você crê nisso? Você crê? Glória a Deus. E a gente, olhando aqui, eu queria falar sobre esse tema, que é esperando o tempo de Deus. Eu vejo que Tiago aqui relacionou muito bem esses versículos. Por quê? Porque eu quero falar sobre uma palavra que é o assunto, que se chama paciência. Irmãos, quantas vezes nós não estamos na prova? Quantas vezes nós queremos decidir as coisas por nós? E muitas vezes nós não entendemos qual é o plano de Deus para a nossa vida. Quem disse que você vai ter uma vitória sem luta? Quem foi que falou isso? Domingo, eu escutei um testemunho aqui. Quando eu saí lá fora, eu fiz questão de falar com a pessoa. Por quê? Foi algo que tocou no meu coração. Por quê? Ela entrou na prova, ela passou a prova, ela foi enganada, mas o nosso Deus deu a vitória para ela. Como isso me emociona quando eu ouço algo? Por quê? Porque nós só sabemos da nossa prova, é nós que vivemos ela no dia a dia. Ninguém sabe da sua prova, do seu problema, de como você chegou aqui, de como você está aí agora, de como você saiu da sua casa e talvez você, antes de adentrar daquela porta, falou: ó, é a minha última vez, é a minha última chance, é a minha última oportunidade. Quem nunca viveu isso? Quem nunca passou por isso? Quem nunca chegou na igreja todo machucado, todo esfolado do que o mundo te judiou aí fora? Quem nunca chegou na igreja com o teu relacionamento totalmente destruído? O que é paciência? Se você olhar em Gálatas 5:22, lá diz assim, Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ei, é muita coisa. Eu tive a oportunidade de olhar a palavra longanimidade. Ela é a capacidade de manter a calma, a paciência e a generosidade diante de situações
difícil. Não diz que a situação é fácil. Diz que é de situações difíceis. E quando a situação é difícil para nós, seres humanos? É quando nós estamos no churrasco? Não. É quando nós estamos viajando de férias com a família? Não. Quando a situação é difícil? Quando nós chegamos para trabalhar e talvez o nosso cartão não esteja na chapeira. Quando nós fazemos um exame e vem lá o laudo que é uma doença incurável. Ou quando alguém escreve algo para você na internet que não faz você nem dormir à noite. Já parou para refletir? Como muitas vezes nós perdemos o nosso sono e nós sabemos que a solução está em Deus. Não está na mão do homem. Não está na mão do homem. Está na mão de Deus. E nós precisamos ter o quê? Paciência. Paciência. E como Deus trabalha o nosso pessoal. O pessoal que eu digo é o pessoal humano, o nosso. O meu dia a dia. Como é que Deus vai trabalhar? E eu vou testar o meu termômetro. Qual é a minha paciência? Como é que ela está? Na prova. Na luta. E você tem que fazer uma autoanálise sua, minha, para nós sabermos aonde nós podemos chegar. Ou aonde Deus quer que nós chegamos. Porque eu tenho certeza de uma única coisa, que todos que estão aqui são escolhidos por Deus. E você não foi escolhido hoje. Você foi escolhido naquela sementinha plantada no ventre da tua mãe. Deus já sabia quem você era, o que você ia passar, qual é a sua prova, qual é a sua luta. Deus já sabe. Não tenham dúvida disso. Romanos 12:12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Olha aí, olha aí. Paciente aonde? Na tribulação. E perseverar aonde? Na oração. É onde você vai falar com o Pai. É onde você vai chegar a Deus. É onde você vê a coisa toda destruída e você fala assim: eu não consigo mais. Agora é o Senhor que precisa agir. As minhas forças aqui se esgotou. E muitas vezes, quando nós nos analisamos e olhamos as nossas mudanças, e nós caímos, porque não imagina vocês, porque nós somos pastores, ou nós estamos na frente de um grupo de liderança de jovens, do louvor, que nós não erramos, que nós não estamos à prova. Como diz o pastor, quem aqui nunca pecou, está no lugar errado. Quem aqui nunca errou, está no lugar errado. Nós erramos sim, nós pecamos sim, mas nós temos que ser consciente e paciente que Deus está fazendo uma mudança na minha e na sua vida. Segunda-feira, a Ohana me deu uma notícia. Se fosse em outras épocas, eu diria que eu teria caído do salto, arrumado uma confusão, talvez tirado meus poucos cabelos que eu já tenho. E eu nunca encarei uma situação dessa com a maior tranquilidade. Em momento nenhum eu me alterei. Nenhum. Para mim,
me conhecendo, foi a maior vitória que Deus me deu. E eu enxergo isso como um processo que eu tenho que passar por ele. Mesmo eu não cometendo nada, mesmo eu não fazendo nada, eu fui penalizado. Mas eu creio que se Deus está colocando eu, ou fazendo eu passar essa situação, ela vem para mim testemunhar e dizer, eu consegui lá na frente. Mas eu, Reginaldo, não consegui nada. Quem conseguiu foi Deus que me proveu eu entrar na luta, eu entrar na batalha e eu sair vencedor. Pastor, e se não acontecer? Não tem problema. Eu perdi 40 mil, vou ganhar 80 mil. É assim que eu penso. É assim que eu penso. Eu estava aqui refletindo um minutinho de algo na minha vida que talvez a minha esposa vai se lembrar, 18 anos atrás, mais ou menos, ou 15. Nós estávamos numa viagem, eu, ela e meus 2 filhos. E ela falou assim para mim, pai, eu não sei como nós vamos cobrir a conta na segunda-feira, mas nós estamos aqui hoje para divertir e curtir a nossa família. Você lembra disso? E Deus proveu de tal forma que nós cobrimos, nós saímos da dificuldade e por honra e glória do Senhor, nós estamos aqui servindo a Ele. E se a gente não tem a paciência? E se a gente não entra naquela prova? Como é que eu estaria aqui hoje, testemunhando para você saber que o nosso Deus é um Deus de milagre? Como é que você vai falar para o mundo, para os teus vizinhos, que o nosso Deus é um Deus de milagre? Se você não vive isso, se você não entra nessa batalha, se você não passa por isso, como é que você vai falar? Ser crente é fácil? Não. Fácil é estar no mundo. Segundo tópico, por que precisamos ser pacientes? Porque Deus trabalha nos processos um a um. Ele cuida de um a um. Ele sabe do meu processo. Ele sabe do seu processo. Ele sabe da sua luta. Ele sabe o que o pastor Mauro pediu para ele antes de chegar aqui. Ele sabe qual é a luta que o pastor Cláudio está passando. Que o Rafa, que é minha esposa, o pastor Paulo, ele sabe. E ele trabalha no processo de um a um. Foi dito aqui no culto passado, quinta-feira. Se todos falassem o tanto que já foi falado que o pastor estaria viajando, o senhor já tinha viajado o mundo todo, não foi isso, pastor? Mas o senhor perdeu a esperança? Vai, em nome de Jesus. Se não proporciona de um jeito, vai proporcionar de outro. Não tenha dúvida disso, Deus vai fazer. Deus vai fazer. O que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. E eu quero escutar o seu testemunho, eu quero estar ali, chorar junto com você, quando você falar assim, ó, meu Deus fez o que me prometeu. É isso que eu determino para a tua vida, para a tua família, para a minha vida, para a minha família, que todas as promessas que realmente são de Deus para a sua vida, sejam cumpridas. Salmo 40, versículo 1. Salmo 40, versículo 1 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele me inclinou para mim e ouviu o meu clamor.
Sabe o que nós precisamos aprender com esse salmo? A depender mais de Deus. A depender mais de Deus. Parar de achar que nós somos super-homens, que nós podemos fazer tudo. Ei, nós temos que depender mais de Deus. Ei, sabe o que o Espírito Santo de Deus está falando aqui no meu coração? Sabe o que está ardendo aqui? E quanto mais nós dependemos dEle, mais vitória nós vamos ter. Mais perto dos nossos objetivos nós vamos chegar. Glória a Deus. Você sabe que quando você... Isso é para mim, né? Direto. Isso é direto. Que nós temos que... Quando nós confiamos em Deus, nós temos que aprender a não reclamar. Isso não é para mim, é direto para mim. É assim, ó. Uma pica numa bola, chutou eu. Porque você quer ver uma pessoa reclamão, sou eu. Se eu vejo uma situação, eu já quero resolver ela agora. É já. É na hora. Entendeu? E muitas vezes eu acho que eu sou super-homem. E aí eu quero pegar o carro, fazer entrega, voltar. Claro que existe algumas exploração da pastora Cristiane, mas tudo bem. Mas eu, entendeu? Eu quero fazer tudo, eu quero resolver tudo. Isso me leva a um alto nível de estresse. Tem vezes que eu ligo para o Nil, você está onde? Estou em tal lugar, me encontra aqui, me pega ali, leva para lá, traz para cá. Já chegou de encontrar ele em Alphaville, está onde? Eu estou em Alphaville, pastor, você vai, então, agora vai para Sorocaba. E é assim. E muitas vezes a gente entra numa rotatividade, e a gente não começa a observar o quanto nós estamos perdendo de tempo numa loucura que está, e nós sabemos qual é o caminho. Nós aumentamos o caminho e nós temos como encurtar o caminho, mas nós temos que ter paciência. Paciência. Vamos ver o final da história, qual vai ser? Vamos ver qual é o final, finalzinho do mês de dezembro. Nós começamos com uma campanha de 12 cestos cheios. Seu cesto não está vazio. Seu cesto não está vazio. E vai sobrar ainda no seu cesto para você ajudar quem precisa. Porque normalmente a gente acha que a ajuda de alguém é só monetariamente. Você está enganado. Tem um voluntário aqui que eu não vou citar o nome dele, mas eu estava com saudade de ver ele aqui na igreja. E hoje eu encontrei ele ali fora. Aí ele te dá aquele abraço de urso, sabe? Ele aperta você até você falar: opa, quanto vale esse abraço? O abraço dele, para mim, diz assim: eu te amo, Reginaldo. Quanto vale esse abraço? Quanto vale alguém chegar para você, pegar na sua mão e falar: estou com você nessa luta, vou ajoelhar e vou orar contigo, e nós vamos vencer juntos? Quanto vale isso? Qual é o custo disso? Qual é o custo e o sabor da sua vitória? Quanto você pagaria por alguém que já teve
algo na mão e precisava daquilo e chegou. Quanto custou isso para você? Talvez muitos choros, talvez muitas horas de joelho, mas quanto vale isso? Quanto você pagaria por isso? Quanto você pagaria por você estar aqui agora, sentado, ouvindo a palavra de Deus e não estar numa cama, entubado? Quanto você pagaria por isso? Quanto você disponibilizaria agora, do seu bolso, para você não estar numa cama e alguém está orando por você e você não está nem mais no seu normal, você está em coma? Quanto você pagaria para sair de lá? Quantos carros, quantas casas? Quanto custa a sua vida? Quanto custa o teu ar para você respirar? Quanto custa a vida dos teus filhos para você poder abraçar eles e dizer: ei, eu te amo? Ei, paciência. Deus está resolvendo o seu problema. Paciência. Não importa a prova que você esteja, o Espírito Santo de Deus me testifica aqui, ó. Fala para o meu povo: paciência, vai chegar. Eu vou buscar aquele que está perdido. Eu vou restaurar aquele casamento que está acabado. Eu vou mudar aquela situação que está na justiça. Eu vou cumprir o que foi falado para a tua vida. Aleluia. Quantos exemplos bíblicos nós temos de personagens que já viveu, que está aqui testificado, que teve paciência? Quantos? Quer ver? Quem não conhece, ou quem nunca ouviu falar de Jó? Hã? Será que ele foi pouquinho testado? Hã? Porque o que é você perder tua riqueza hoje? Vai doer? Vai. Mas, tudo bem. Seu eu lá dentro vai dizer assim: eu vou trabalhar e vou conquistar de novo. É ou não é? Se não for isso, você já é um derrotado. Você não é um derrotado. Então você já vai falar: não, eu vou trabalhar. Eu perdi, mas eu vou trabalhar, eu vou conquistar. Mas daqui a pouquinho chega a notícia que você perdeu todos os teus filhos. Ei, e aí? Hã? É o lado inverso, né? Não é o filho que vai enterrar o pai, é o pai que está enterrando os filhos. É o inverso. E não foi um ou dois, foi todos. Será que ele foi pouco testado? Além disso, Deus ainda falou assim para ele. Deus não, né? Quem estava armando todo o circo, todo mundo conhece. O diabo estava armando toda a situação. Falou assim: ó, agora eu vou tocar na saúde dele também. Só não tinha como tirar a vida dele. Aí não é permissão dele. Quantos amigos ficaram ao lado dele? Sabe o que eu quero dizer para você? Quando você tem dinheiro, quando você está bonito, cheiroso, roupa boa, carro bom, dinheiro no bolso, sai daqui, vai jantar, chama os amigos, churrasco em casa. Ei, amigão, faz fila para entrar em casa. Ou é só na minha? Ou eu estou errado? Agora, quero ver você na prova. Aí eu quero ver quem está com você na realidade. Quem realmente é o seu amigo. Quem é o seu parceiro de joelho? Quem é? Quem é que vai te escutar você no silêncio do teu quarto? Quem é? Quem é que fala assim para você: ei, vem cá, eu vou te acolher. Vem cá, eu vou te dar paz à sua alma. Quem é?
Diz o ditado aí fora que dinheiro traz felicidade. Alguém já escutou isso ou só eu? Já escutou, não é isso? Não diz que dinheiro traz felicidade? Eu vou dizer para vocês, de bom grado e de coração, não traz não. Dinheiro não traz felicidade. Ele é um complemento para que nós possamos fazer algumas coisas que nós queremos, mas a felicidade ele não te traz. Sabe o que te traz a felicidade? É você comer um prato de arroz e feijão e um ovo com a sua esposa, com seus filhos e você está bem. Sabe o que te traz felicidade? Que muitas vezes eu sentado ali, eu falava assim, poxa, eu quero meus 2 filhos dentro da igreja. Eu quero meus filhos batizados. Ver o Gabrielzinho que sempre está com a gente, desde pequenininho. Quanto vale isso? Quanto vale eu ter o que eu passei esse final de semana com 8 garotos aqui da igreja? Brincando, se divertindo. Quanto vale isso? Quanto vale eu ouvir de um irmão daqui da igreja? Ó, seu filho é nota 10. Ele é bacana. Quanto vale isso? Eu vou me cansar de chorar e não vou parar de agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Ah, sou chorão sim. Sou chorão. Quando eu vou falar de Deus e do que Deus faz na minha vida, eu choro mesmo e tudo bem. Não tem problema. Eu não canso de dizer que eu só estou aqui hoje falando e podendo contar algo porque Deus permitiu que isso acontecesse. Terça-feira eu estava com o pastor Edson. Nós conversamos na empresa e a gente conversando algumas coisas. Como Deus é bom, como Deus traz pessoas para o nosso lado. Eu falei para ele, pastor, parece que eu te conheço há 10 anos. Nós trocamos, meu tempo é assim, viu, irmãos? Eu chego na firma, tchau, tá bom, resolve, estou indo embora. Saio, entro. Aí, quando eu vi, eu passei 1 hora conversando com ele. Eu falei, poxa, pastor, que papo legal. Quanto vale isso? Quanto vale? E Abraão? Quer mais exemplo de paciência do que desse cidadão? Deus fala assim para você, vou te dar um filho. Aí você está lá com 100 anos. Irmãos, naquela época não existiam os meios que existem hoje. É impossível. É só Deus para fazer um milagre. E Deus deu qualquer filho para ele. Deus entregou qualquer coisa para ele. Ei, tem ideia do tamanho do presente que Deus entregou para ele? E Jesus? Paciente com os seus discípulos e com o povo. E com a cruz, ele foi paciente, imagina. Gente, vamos falar a verdade. Quem daqui, se tivesse o poder que ele tem, ia estar na cruz? Aqui, né? Nunca. Se ele fizesse assim, um anjo matou quantos milhões de soldados? Qual é o poder que ele tem na mão? Se ele falasse assim, esse prego não entra na cruz. Eles podiam pegar o que eles quisessem, que o prego não ia entrar na cruz. Eu creio nisso. Mas ele foi lá. Ele passou a morte de cruz. Ele morreu por mim e por você. Ele sofreu. Ele foi judiado, ele apanhou, ele foi chicoteado, mas ele venceu.
ele venceu. Sabe o que eu quero dizer para você? Que você também vai vencer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai vencer. Mas a minha briga é contra a droga, a minha briga é contra a bebida, a minha briga é contra a prostituição. Não importa o que você está brigando, você vai vencer. Você já é um vencedor de estar aqui. Deixa a coisa na mão de Deus. Deixa o trabalhar de Deus no tempo certo. Você vai vencer. Sabe o que eu quero dizer para você? Vou para o quarto tópico aqui. Os frutos da paciência. Parou para pensar? Como muitas vezes nós buscamos algo, nós queremos algo a mais, nós queremos chegar mais longe, e muitas vezes nós tiramos pessoas como exemplo. Quantas vezes eu sentado ali na cadeira, eu olho para uma pregação que fala comigo, porque não é toda pregação que vai falar comigo ou com você, ou o tipo que o pastor Reginaldo prega, ou o tipo que o pastor Cláudio prega, ou o tipo que o Maurão prega, o pastor Paulo prega. Cada um tem a sua maneira. O problema é como essa mensagem chega no seu coração. Domingo passado eu saí daqui, quinta, falei para o pastor, falei, top. Por quê? Falou direto comigo. Falou direto comigo. Muitas vezes nós estamos numa prova que só nós sabemos o que nós estamos enfrentando. Ninguém mais sabe. Você chega dentro da igreja, você esquece a sua prova, você dá risada, você entra feliz para dentro da igreja, você ajoelha, você ora e Deus faz um milagre. E Deus faz um milagre. Tiago 1:4 diz assim: Tiago, tenha porém a paciência, a sua obra perfeita, para que os sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Sabe o que é isso? Sabe o que a gente precisa ter? Maturidade espiritual. Deixar de biquinho na igreja, de mimimi. Se o pastor falar isso, eu não vou fazer. Mas se a Dani não me escalar hoje, eu não canto. Se o pastor não colocar eu para pregar hoje, eu não volto para a igreja. Ei! E se Deus falar assim para você também? Então eu também não vou te atender. Eu também não vou te fazer. Aquele seu processo lá vai ficar pendurado. Ei, maturidade espiritual. Nós temos que crescer. Nós temos que olhar assim para o cara e falar assim: ei, o Nil venceu. Eu vou colar ali, eu vou vencer também, eu quero também. Eu não quero a bênção dele, a dele é a dele, eu quero a minha, mas eu vou buscar. Ele é um objetivo na minha vida, eu estou vendo o cara vencer. Qual é os meios, os artifícios que está sendo usado? Hoje a inteligência artificial é assim, eu estou arcaico ainda, mas eu chego aqui na igreja e falei: pastor, eu não preciso dizer mais que eu quero fazer a minha generosidade aqui. Eu abro o banco, ele identifica que eu estou aqui e já estampa o Pix da generosidade, facinho, facinho. Nós estamos vivendo um mundo hoje muito mais moderno.
Sabe o que eu quero falar para você? Que antigamente, para você conseguir a droga, você tinha que ir no meio da favela, você tinha que ter o conhecimento. Hoje a droga está na porta da escola. Hoje a droga está na porta do restaurante. Hoje, tudo que você procurar na internet, você tem toda a informação. Tudo. O que você colocar no site é agora, na pesquisa, aparece. E não pergunta quantos anos você tem. E antigamente? Quando você via alguém dar um beijo em alguém, numa televisão era um escândalo. Ou eu estou enganado? Eu vivi essa época. Eu não sou tão velho assim. Eu acho. E hoje? Que mundo que nós estamos vivendo? O que nós queremos para a nossa vida? O que a gente busca para que nós alcançamos o bem-estar com Deus, com a família? O que mais nós precisamos? Isaías 40, 31. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Ei, sabe o que eu quero falar para você? Dá um chute nesse desânimo. Manda ele bem longe de você. Mas dá uma bica de dedão. Não dá de chapa não. Fia o dedão nele. Ele não tem poder sobre a minha e a sua vida, em nome de Jesus. Não tem desânimo que vai te parar. Não tem depressão que vai te derrubar. Não tem o que o diabo está querendo armar que vai te parar. Não tem. Porque você conhece o único que está acima de todas as coisas. Gálatas 6, 9, e eu vou encerrar. Aleluia. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não houver os desfalecido. Sabe o que é isso? Isso é uma colheita certa. Está aí, ó. E não nos cansaremos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Você vai colher o bem que você está plantando. Você vai colher os seus dízimos, a sua oferta que você plantou na CCNV, você vai colher, os seus filhos vão colher. Isso é promessa de Deus no seu ministério. Deus está contigo. Pode aparecer que estão te abandonando, mas Deus está no seu ministério. Deus está com você. E para honra e glória de Deus, você vai testemunhar a sua vitória. Irmãos, não cai uma lágrima à toa. Não cai. Ei, jovem, eu não te conheço. Não sei quem você é. Nunca te vi. Mas Deus está contigo. O que você vem buscar, Deus vai te entregar. Se você está passando alguma dificuldade, Deus vai clarear. O que parece ser grande, se tornará pequeno. E o pequeno será grande.
Guarda isso que eu estou te falando. E eu vou ouvir de você ainda. O seu testemunho. Você vai passar. E você vai testemunhar a sua vitória. Deus trabalha enquanto você espera. Parou para pensar isso? Você está esperando e Deus está trabalhando. Você está orando e Deus está trabalhando. Você veio aqui hoje à toa? Não, Deus quer trabalhar na sua vida hoje. Mas Deus quer que você entenda que você tem que ter paciência. Deus quer que você levante aquilo que o diabo disse para você que você não ia chegar e você chegou. Aquilo que disse que você não conseguiria alcançar e você alcançou. Aquilo que você olha para trás e vê assim: poxa, eu estava sozinho e hoje eu estou com meu marido. Hoje eu estou com meu filho. Hoje eu estou com a minha filha. Porque as nossas preocupações de pai nunca acaba. Nunca acaba. Muitas vezes nós sofremos muito mais por eles do que por nós. Espera com fé. Porque enquanto você espera, Deus não desiste do seu projeto. Coloque a sua maior ferramenta que você tem para falar com Deus. Muitas vezes a gente fala de joelho. Sim, se você puder se ajoelhar, se ajoelha. Quer dizer que se você conversar com Deus no volante do carro, Ele não vai te ouvir? É isso? Não, vai te ouvir sim. E se você estiver no banheiro, tomando banho, vai te ouvir sim. Ei, Deus está te ouvindo. Deus sabe o porquê você chegou aqui, como você chegou, como você entrou. Mas eu digo para você, você vai ver como você vai sair de hoje para frente. O que vai ser a sua vida de hoje para frente. Guarda o dia de hoje. Marca na tua agenda, escreve, tenha paciência. Deus está operando um milagre na sua vida. Aleluia. Irmãos, posso falar uma coisa para vocês? Eu vou parar, mas eu falaria hoje com vocês, a noite inteira a gente trocaria aqui ideias, do tanto que o Espírito Santo de Deus está ardendo dentro de mim, o quanto essa palavra tem remexido dentro de mim, dentro do meu coração, e tenho certeza que muitos vão sair daqui hoje, com a vitória na mão, porque o que estava faltando era só a paciência. É só o momento certo de agir. O momento certo de você dar o passo correto. E o momento foi hoje. O start do botão verde foi apertado hoje. Não perca a sua oportunidade. Não saia daqui achando que você não vai chegar, porque eu disse, o Espírito Santo de Deus me confirmou: ei, essa opressão, chuta ela, esse desânimo, chuta ele. Eu olho para pessoas aqui e Deus fala assim: fala com ele, fala com ele, fala com ele. E não para,
Não para. Eu vejo pessoas que Deus me mostra claro. Milagres que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai fazer um milagre na sua vida. E eu quero escutar o seu testemunho. Porque foi cantado antes que nós temos que falar o que Deus faz. Aleluia. Vamos escutar os nossos louvor. Eu vou pedir só vou agradecer a Deus. Vou pedir para que a igreja fique de pé. E vou pedir para o meu pastor encerrar. Porque eu vou falar para vocês algo de coração. Eu não consigo parar. Minha vontade era sair desse púlpito e abraçar 1, 2, 3. E cada um que eu abraçar, eu orar. E cada um que eu passar aquele abraço de urso que eu recebi lá na porta. Você vai fazer isso antes de você sair daqui. Quem está do teu lado, antes de você ir embora, dê um abraço nessa pessoa. Diz o quanto Deus ama ela, quanto Deus te ama. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, ó Pai. Obrigado pela igreja que eu congrego, ó Pai. Obrigado por todos esses irmãos que aqui estão, ó Pai. Senhor, leva eles, ó Pai, de volta para as suas casas, ó Pai. Senhor, nós temos um compromisso contigo em ser paciente. E os nossos problemas estão na sua mão, ó Pai. Foi isso que o Senhor testificou no meu coração. Senhor, abençoa a cada um, a cada família, a cada filho que aqui não está, a cada um que está nos assistindo, ó Pai. Ó Deus, continua abençoando esse ministério, ó Pai. Continua, Senhor, trazendo pessoas para que nos visite, pessoas que realmente querem ter um encontro genuíno com Deus. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém.